A máquina de guerra da Rússia ficou sem combustível, blindagem, tanques, veículos blindados de transporte de tropas e qualquer tipo de proteção. As tropas de Putin atacam posições ucranianas desarmadas e desprotegidas, resultando em mortes em massa. Isso já não é mais uma guerra, é um massacre. E a cada dia a situação só piora. Estamos indo para Toretsk. Putin já se posicionou há muito tempo. A guerra da Rússia de 2024 não cessou desde então, enquanto as tropas de Putin tentam capturar uma cidade ucraniana e as forças russas avançam lentamente. Em janeiro de 2025, eles já ocupavam cerca de 88% da cidade e os ataques continuam. Somente no dia 11 de junho, na direção de Toretsk, ocorreram 20 confrontos armados. A Rússia falhou em todos eles, perdendo 35 soldados. Mas a questão aqui é que Putin continua avançando. Ele está confiante de que conseguirá tomar Toretsk, e falta muito pouco para isso. Pelo menos é o que parece inicialmente. Na verdade, o avanço de Putin sobre Toretsk estagnou por um motivo simples. A Rússia não tem mais veículos blindados para apoiar suas tropas nessa região. Essa declaração surpreendente foi feita pelo Infoservice Odin, que tem um total de 76 milhões de assinantes. O Infoservice é especializado na análise de situações militares, conflitos, manobras e movimentações das forças armadas de diferentes países. A análise das batalhas por Toretsk mostrou que a Rússia não fornece veículos blindados para seus soldados em avanço. E a questão é, por que não conseguem fabricar a tempo? Existem problemas na reposição do equipamento destruído? Se realmente houvesse esses problemas, Putin estaria mais disposto a negociar. Ou talvez o aumento dos ataques aéreos contra Kiev seja justamente um sinal de que as coisas estão ruins na retaguarda e que é preciso pressionar urgentemente a Ucrânia ou até mesmo os Estados Unidos. Então, em 6 de julho, a Ucrânia publicou comentários do chefe do Estado-Maior do Batalhão de Sistemas de Drones das Forças Armadas da Ucrânia, Pola. Sob o codinome Perepel, o chefe do Estado-Maior informou que a Rússia já não utiliza veículos blindados em Toretsk há algum tempo. Já faz cerca de 1 mês e meio que não são observados ataques blindados, explica Perepel. Em vez disso, Putin teve que voltar à tática que já lhe custou centenas de milhares de soldados desde o início da invasão, o chamado ataque de carne. Os principais ataques são suicidas, em grupos de 2 ou 3, segundo o Perepel. Em certos casos, esses ataques obtêm sucesso parcial, segundo o Perepel. Pequenos grupos de soldados russos desprotegidos ocasionalmente ocupam trincheiras, mas não por muito tempo. Perepel e seus companheiros geralmente os expulsam com a ajuda de drones e depois destroem as trincheiras junto com os soldados que estão lá. A campanha de Putin para capturar Toretsk se transformou em tentativas desesperadas de retomar território usando soldados sem proteção, e essa estratégia está sendo usada porque não restou mais blindados em Toretsk. Talvez seja um problema local. A Rússia está reunindo uma força blindada para avançar em outro lugar. Enquanto isso, manda milhares de soldados para morrer, o que não importa nem um pouco para a chefia em Moscou. As mulheres dizem que vão dar à luz novos. O ex-correspondente militar publicou uma manchete chamativa. Lembrem-se desta data. Os veículos blindados da Rússia estão quase esgotados. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia perdeu cerca de 20 mil veículos de combate, segundo o X. E isso significa que a maioria dos soldados russos não luta mais sob a proteção de blindagem em qualquer escala significativa. Em vez disso, eles têm sorte se tiverem algum tipo de blindagem. Em Toretsk, por exemplo, alguns são forçados a atacar sem nenhuma proteção. O redator para Isaac Hayes diz que era cético quanto às afirmações, mas conforme lia os materiais, entendeu a essência do pensamento expressado. A Rússia não ficou sem veículos blindados. Ela ainda tem milhares de unidades que pode usar na Ucrânia. O problema de Putin é que as perdas e a baixa produção de equipamentos impedem a Rússia de manter uma frota de veículos blindados grande o suficiente para alcançar sucesso significativo na Ucrânia. As perdas da Rússia foram enormes. Embora tanto X quanto Gates citem um número de cerca de 20 unidades de equipamento, o Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que esse número é muito maior. De acordo com seus dados, até 9 de julho, a Rússia perdeu 22.969 de suas máquinas de combate blindadas, sendo que apenas em 8 de julho, mais 2 unidades foram perdidas.
A isso se somam as perdas de 11.010 tanques, o que totaliza 33.969 veículos blindados perdidos. Tenha em mente que a guerra na Ucrânia já dura cerca de 41 meses. Isso significa que a Rússia perde cerca de 828 veículos blindados por mês. Por algum tempo, a Rússia conseguiu lidar com essas perdas, por exemplo, em relação aos tanques. A Rússia afirmava que em 2024 produzia cerca de 1.500 unidades por ano, diz Deitz. Isso ocorria quando ela perdia cerca de 1.400 tanques anualmente, porém, já apareciam dificuldades. A maioria dos 1.500 tanques que a Rússia produzia não era nova. A maioria eram tanques retirados do armazenamento e restaurados, usando peças de outros tanques antigos para o conserto. Essa taxa de reposição quase de 1 para 1 é impossível de manter a longo prazo, especialmente considerando que a qualidade das substituições continua caindo, escreve Gates. Ele também acrescenta que a Rússia declarou que vai dobrar o ritmo de produção em 2025 e agora espera produzir vários milhares de tanques até 2027. Contudo, tais afirmações devem ser encaradas com ceticismo. Os estoques de tanques e veículos blindados soviéticos não são infinitos, observa Gates. No final, a Rússia esgotará esses estoques e as perdas que já sofre se manifestarão por completo. Os russos tinham um estoque quase ilimitado de tanques soviéticos. Muitas vezes um tanque servia como depósito de peças de reposição para outro, em outros casos, o fabricante fazia modificações. Eram produzidos, o fabricante trocava os componentes desgastados ou inoperantes durante o desenvolvimento. A Rússia, dessa forma, produzia, consertava e adicionava 1.400 tanques por ano, enquanto perdia 1.500. Mas o estoque de veículos antigos começou a acabar. As estimativas da OTAN mostram que a Rússia pode continuar as ações militares no nível atual até 2027, desde que faça mais sacrifícios econômicos e não haja uma escalada séria, escreve Gates. No entanto, outros analistas alertam que a Rússia pode ficar sem tanques utilizáveis já em 2026 se o ritmo atual de perdas continuar. E se a restauração dos modelos antigos se tornar impossível. Apesar da Rússia possivelmente controlar a insatisfação interna e manter as operações militares, os custos econômicos, políticos e militares seguem crescendo. Em suma, a situação dos veículos blindados na Rússia já é crítica. Avançar com infantaria sem cobertura, ainda mais na era dos drones, é suicídio, senhoras e senhores. É possível cavar trincheiras e se defender, mas a Rússia busca conquista, não defesa. Fica mais a impressão de que a estratégia do Kremlin é jogar tudo para conquistar as regiões que foram oficialmente declaradas russas e depois disso concordar com um cessar-fogo, fingindo que estão prontos para lutar o quanto for necessário. Mas, na verdade, usar as negociações como uma pausa para conseguir boas condições ou então recomeçar as ações militares. Mas também há notícias engraçadas. O combustível dos tanques e veículos blindados começou a acabar. Pegue os burros, por exemplo. A Rússia utiliza burros, assim como alguns cavalos, para transportar equipamentos de um lado para o outro. Durante a guerra na Ucrânia, a Rússia tenta retratar a situação como algo normal, segundo a TexT. O artigo cita o tenente-general russo Viktor Sobolev. Atualmente, existem grandes dificuldades para abastecer as unidades, inclusive as de assalto, com munições, equipamentos e mantimentos. Se para entregar munições e outros suprimentos na linha de frente são usados burros, cavalos e camelos, isso é considerado normal. Sobolev pode ter admitido involuntariamente que a Rússia carece de equipamentos para transportar suprimentos. Ele menciona grandes dificuldades, sugerindo que a Ucrânia destruiu tanto equipamento russo que agora precisam recorrer a burros e cavalos. Que pena, então? Coitados dos burros. Mas está tentando lidar com sua crise de blindados. Porém, a Rússia busca solucionar a questão dos blindados de outro modo, enviando soldados para o combate em carros compactos. O Text relatou em fevereiro com fotos que militares russos aparentemente estão usando Zhiguli na Ucrânia. São carros compactos da época soviética que nunca foram feitos para uso em campo de batalha, nem sequer são carros novos. A Rússia está enviando soldados para lutar em carros de baixa qualidade, que agora são apenas alvos fáceis para drones e artilharia ucranianos. Notícias semelhantes também vieram da Forbes. O já mencionado AKSA informou em março que a Rússia também está usando carros Lada. E novamente não são veículos blindados, são carros que um russo poderia comprar em uma concessionária em casa, agora sendo usados na Ucrânia.
A AKS relatou que um Lada ficou preso na neve e lama da Ucrânia até ser destruído pelos ucranianos. Esses são os tipos de veículos, e até mesmo animais, que a Rússia já está usando por causa do seu problema com veículos blindados. E assim como acontece com as grandes perdas devido aos chamados ataques de carne, esse problema só vai piorar à medida que os estoques soviéticos da Rússia se esgotarem. Veremos mais burros, cavalos, ladas e veículos semelhantes. Porque a Rússia simplesmente não tem mais nada para transportar equipamentos ou soldados. Naturalmente, a Rússia fabrica novos carros, blindados, veículos de transporte de tropas, só que eles são produzidos em menor quantidade do que são destruídos na Ucrânia. Mas os russos têm ainda outro problema, na verdade, um problema semelhante. A Rússia não terá tanques suficientes para realizar operações ofensivas eficazes. Após o início de 2026, se ela mantiver o mesmo ritmo de operações e sofrer as mesmas perdas que em 2024, escreve X em seu artigo Trench Art de 7 de julho. Isso só piora o problema com os blindados, o que é uma péssima notícia para Putin. A Rússia não conseguirá manter a mesma intensidade dos ataques terrestres que realizou nos primeiros 3 anos da guerra. Isso implica em menos conquistas territoriais, mais baixas de soldados e agravamento dos problemas da Rússia com veículos blindados. De ruim para muito pior. O que o Kremlin pretende fazer se o gambito de capturar o território das 4 regiões não funcionar? A tática se chama Marechal Rukov e consiste em os russos enviarem centenas de milhares de soldados mal armados e mal preparados para reforçar as linhas. Eles avançam em ondas, recuam, avançam de novo. Os ucranianos gastam balas, granadas, projéteis e ficam exaustos física e moralmente. Eles precisam ser substituídos para descansar, mas não há substitutos disponíveis. Os ucranianos, milhões fugiram da guerra. Jovens com menos de 25 anos não são convocados para o exército. Muitos, quando chegam aos 24, 25 anos, desaparecem dos radares das juntas militares. Portanto, a Ucrânia recruta novatos de 25 a 60 anos de idade nas ruas, nos cinemas e nos mercados. A Rússia convoca de 30 a 40 mil recrutas por mês e não para. Eles afirmam convocar mais, mas os números indicam cerca de 340 mil. A Ucrânia não tem o direito de perder 3 mil soldados seus ao eliminar 30 mil russos. Mesmo 10-1 é uma perda irreparável para a Ucrânia. Hoje, na Ucrânia, há 3 vezes mais soldados russos do que no momento em que a Rússia invadiu o território do vizinho, irmão e amigo. Ele tem o efetivo, mas não tem o... Ele tem os recursos humanos, mas não tem os blindados necessários para que esses recursos façam diferença. Vemos as consequências desse problema durante a ofensiva russa de verão. Embora a Rússia tenha aumentado o ritmo e a quantidade de suas ofensivas na Ucrânia nos últimos meses, ela está conquistando muito menos território do que Putin esperava. Segundo os dados, as tropas russas avançam cerca de 8,5 km por dia, porém, isso não é suficiente. A captura de grandes cidades não está ocorrendo. A Rússia está reconquistando apenas pequenos pedaços de território, recorrendo cada vez mais aos chamados ataques de carne. Como os veículos blindados agora se tornaram um problema tão sério, a futura invasão de Putin parece sombria. O líder russo prosseguirá com a ofensiva, sacrificando milhares de seus soldados para conquistar a Ucrânia. A cada novo ataque, os territórios conquistados diminuem conforme os veículos blindados desaparecem. Enfim, os ataques terrestres russos estão perto do fim. Quando as pilhas de corpos aumentarem e Putin perceber que a guerra de desgaste que ele iniciou enfraqueceu o próprio exército dele... Conclusão da análise. A guerra na Ucrânia destruiu o exército de Putin, que ele chamava de o segundo maior do mundo. Então, hoje, ela não é a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Provavelmente, na melhor das hipóteses, pode disputar o 11º lugar. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, naturalmente, depois a China, Índia, Inglaterra, Coreia do Sul, Japão, França, Turquia, Israel. Até mesmo Israel é mais forte do que o exército russo hoje. E só depois deles, o Instituto de Estudos de Guerras em Washington coloca o exército russo de hoje. E sobre a Ucrânia, como se descobriu, viver sob pressão e ameaça desenvolve as capacidades mentais.
A Ucrânia acabou de lançar uma das tecnologias militares mais empolgantes e inovadoras que o mundo já viu, e ela está tornando as forças aéreas da Rússia absolutamente inúteis. Ela se chama, é uma torre com metralhadora baseada em inteligência artificial, que possui inteligência e poder de fogo para derrubar drones e mísseis russos com facilidade. Vamos dar uma olhada mais detalhada no que é isso, como foi criada e do que é capaz. À primeira vista, pode não parecer algo revolucionário ou impressionante. Ela é composta por uma metralhadora M2 Browning calibre 50 montada em uma torre giratória que pode se mover em 360 graus e atirar em alvos ao redor. Não há nada de novo nisso. Torres semelhantes são usadas em operações militares há décadas. Os operadores miram manualmente os canhões, ajustam o ângulo de elevação e escolhem o momento de disparar. Mas ela não precisa de um operador humano. É totalmente controlada por inteligência artificial sem qualquer intervenção manual. A inteligência artificial assume tudo, desde a detecção de alvos até a mira e o disparo. Aos soldados ucranianos só resta instalar a torre na posição e ligá-la. Depois disso, eles podem simplesmente observar o que acontece. O Milagre Intelecto, o sistema de controle, foi totalmente criado na Ucrânia, e uma das suas principais vantagens é a acessibilidade. Cada instalação custa apenas $150 mil. Isso é incrivelmente barato em comparação com sistemas de defesa aérea como o alemão IRIS-T, que custa cerca de $185 milhões por unidade, ou o americano, cujo preço é de aproximadamente $1 bilhão e 100 milhões. Claro, não é tão complexo ou poderoso quanto qualquer um desses sistemas. Mas ainda assim é uma arma de defesa aérea muito impressionante e eficaz, mais do que capaz de abater muitas das ameaças aéreas que a Rússia pode lançar contra a Ucrânia. Ele pode destruir facilmente drones como o Shahed, que, por exemplo, custam cerca de $50 mil cada. Como já mencionei, os novos drones estão deixando de ser novidade e já estão encontrando formas de combatê-los, porém logo também surgirão maneiras de combater essas contramedidas. Eu espero muito que a doutrina de Trump de resolver conflitos de forma econômica e não destruindo pessoas e propriedades se torne o principal método de resolução de conflitos no planeta. Isso coincide com a proposta de Golambas, Andrei Iosif Golambas, para resolver conflitos sem brigas físicas. Em vez disso, devemos acabar com as guerras existentes e fazer com que iniciar novas não seja vantajoso. Mas não foi só o armamento russo, né? O pessoal também se envolveu em escândalos. Junto com eles, os produtos chineses também foram pelo ralo convencional. Inscrição. Os comunistas não conseguem fazer nada direito. Veja, nas últimas 2 décadas, a indústria de defesa da China se desenvolveu rapidamente e inundou os mercados da Ásia, África e Oriente Médio. A maioria dos compradores são países que não podiam pagar por armamentos ocidentais ou estavam limitados por barreiras políticas, como sanções e embargos. Países como Irã e Paquistão praticamente não tinham escolha e foram obrigados a depender fortemente das armas chinesas. O Irã enfrenta sanções ocidentais rigorosas, especialmente dos Estados Unidos da América, desde a Revolução Islâmica de 1979. Antes disso, as forças armadas do Irã dependiam principalmente de equipamentos modernos americanos e europeus. O país possui alguns dos melhores caças americanos, como o F-14 Tomcat. Mas após 1979, quando as relações com o Ocidente desmoronaram rapidamente, Teherã teve poucas opções. Claro, a Rússia era uma das opções, mas os líderes iranianos nunca confiaram totalmente em Moscou, e as armas russas muitas vezes eram caras e nem sempre confiáveis. A China aproveitou essa oportunidade e constantemente baixava os preços em relação à Rússia, afirmando ao mesmo tempo que oferecia tecnologia igual ou até mais avançada. Como resultado, Teherã ficou fortemente dependente das armas chinesas por décadas. Ou seja, em todos os lugares onde os Estados Unidos da América e a Europa não vendiam por motivos políticos, Rússia e China passaram a vender. Os países compradores conseguiam tudo o que queriam, mas o dinheiro ia para Moscou e Pequim, não para nós. Os compradores estavam satisfeitos com isso.
China e Rússia estavam felizes e nós acabávamos punindo a nós mesmos. Mas, graças a Deus, os comunistas realmente não conseguem fazer nada direito. A história do Paquistão é em muitos aspectos parecida nos anos de 1990. O Paquistão possuía principalmente equipamentos americanos e ocidentais. Especialmente durante a Guerra Fria, quando era um aliado-chave dos Estados Unidos da América na resistência à influência soviética no Afeganistão. Mas depois dos testes nucleares do Paquistão, em 1998, tudo mudou. Os Estados Unidos da América impuseram sanções severas, interrompendo abruptamente o fornecimento de equipamentos militares. Ficando sem outras opções, o Paquistão fortaleceu sua amizade com a China, que prontamente inundou Islamabad com caças, tanques, mísseis e navios acessíveis, tornando-se rapidamente o principal e, de fato, o único fornecedor de equipamentos militares para o Paquistão. Ou seja, os países ocidentais gostam de atirar no próprio pé, como diz a famosa expressão americana. A China tem produzido consistentemente. Além disso, a China tem produzido de forma estável, por décadas, impressionantes modelos de armamentos, frequentemente apresentando cada novidade como revolucionária e, às vezes, até afirmando que superam significativamente os equivalentes ocidentais. Por exemplo, já nos anos 1990 e 2000, a China promovia ativamente tecnologias avançadas de mísseis e seus próprios caças, como o J-17, que rapidamente se tornou o principal avião de combate do Paquistão. Até o ano de 2010, a China apresentou o caça furtivo J-20, afirmando com ousadia que ele poderia facilmente competir, ou até superar, os aviões americanos como o F-22 e o F-35. Mais ou menos na mesma época, novos mísseis antinávio, bombas de alta precisão e modernos sistemas de radar apareciam regularmente nas manchetes, sempre prometendo um nível de eficiência ocidental por uma fração do custo. Isso criou a ilusão de que as tecnologias chinesas não ficam atrás dos equipamentos militares ocidentais. Isso tornou as armas chinesas extremamente atraentes para países como Irã e Paquistão, que precisavam desesperadamente de armamentos modernos, mas não podiam pagar ou ter acesso às opções ocidentais. Depois de gastar dezenas de bilhões de dólares, esses países estavam convencidos de que agora possuíam arsenais avançados, poderosos o suficiente para se protegerem ou até desafiar adversários como Israel e Índia. Mas como você verá em breve, na verdade eles compraram apenas um monte de sucata cara. Israel, França, Índia, Turquia e Azerbaijão e, naturalmente, os Estados Unidos usaram produtos ocidentais. Comparar os equipamentos russos e chineses com os ocidentais se tornou possível durante o conflito entre Israel e Irã, ou como alguns chamam, guerra. Nas primeiras horas de 13 de junho de 2025, Israel lançou um ataque preventivo em grande escala, destinado a neutralizar completamente o potencial militar do Irã com um único movimento relâmpago. Sob o manto da escuridão, caças furtivos israelenses modernos F-35I penetraram silenciosamente no espaço aéreo iraniano, destruindo com facilidade sistemas-chave De defesa antiaérea? como o russo F-300, Kadyat. Há até rumores de que eles atingiram o sistema chinês de controle de defesa antiaérea JIPO-10. Os complexos de mísseis K-802 têm um radar que supostamente é capaz de rastrear 100 alvos simultaneamente em um raio de 800 quilômetros. Mas adivinha só, esse sistema não conseguiu rastrear nem mesmo um caça, muito menos abrir fogo de resposta com mísseis. Em poucos minutos, mísseis anti-radar de alta velocidade High Speed Anti-Radiation Missile atingiram todas as estações de radar iranianas designadas, cegando seus radares. As equipes dos complexos de mísseis iranianos de repente ficaram cegas e impotentes. Logo atrás dos F-35 israelenses seguiam dezenas de caças F-15 Itzy Striker e F-16, e cada um armado com bombas e mísseis de alta precisão. Durante as horas seguintes, esses caças e drones destruíram sistematicamente comandantes militares iranianos, cientistas nucleares, instalações de mísseis, estações de radar e praticamente todos os alvos importantes que estavam planejados. Foi exatamente nesse momento de colapso humilhante que a máquina de propaganda chinesa entrou em ação, tentando desesperadamente minimizar o dano à sua reputação. A mídia oficial chinesa e sites afiliados imediatamente começaram a publicar declarações ultrajantes, como se gabando de 80% de eficácia de seus sistemas de defesa aérea no Irã. Mas, na verdade, muitos desses sistemas foram reduzidos a pó antes mesmo de conseguirem rastrear qualquer coisa. Na Rússia e na China existe uma barreira que impede a população de receber qualquer informação de fora, mesmo quando a população recebe informações conflitantes.
Conflitos e mensagens, como eles dizem, ainda são obra da propaganda do próprio governo, que por algum motivo precisa transmitir informações conflitantes para realizar uma lavagem cerebral completa em sua população. Um oficial militar iraniano, falando anonimamente, admitiu que seus sistemas de defesa aérea deveriam ser avançados, mas na prática são apenas modernos. Apenas para exibição, não para combate real. Seria de se esperar que, após tal humilhação, o Irã ficaria furioso com a China, não é? No entanto, Teherã parece ser ainda mais tolo do que se imaginava. Relatórios recentes indicam que o Irã planeja gastar mais dezenas de bilhões de dólares para reconstruir seus NCS. E adivinhe onde eles pretendem fazer compras? Na China. Sinceramente, não acredito que a liderança iraniana seja completamente idiota. Isso só significa que, por algum motivo, eles precisavam não brigar com a China. E dane-se se isso custou uns 10 ou 20 bilhões de dólares. A vida dos ayatolás, do ponto de vista deles, vale esse dinheiro e até mais. O Irã queria comprar caças russos, mas o Kremlin não os vende. Moscou necessita de todos os aviões de combate para a atual guerra na Ucrânia. Além disso, como eu já disse antes, o preço importa. Os aviões chineses são muito mais baratos e acessíveis do que os russos Mu-35, o que os torna mais atraentes, apesar do seu fraco desempenho em combate. O que é realmente impressionante. E talvez a razão mais absurda pela qual o Irã ainda está disposto a confiar nas armas chinesas seja o chamado sucesso dos caças chineses na recente guerra de 4 dias entre a Índia e o Paquistão. Muitos não percebem, mas boa parte das notícias sobre o conflito na Índia foi impulsionada por uma intensa propaganda chinesa. As declarações chinesas foram tão convincentes que até influenciaram o valor das ações do fabricante chinês de caças. De acordo com a versão chinesa dos acontecimentos, o exército do Paquistão teria conquistado vitórias impressionantes sobre os Estados Unidos da Índia, muito mais fortes, principalmente graças aos caças de fabricação chinesa, como o J-10. Eles afirmaram que pilotos paquistaneses derrubaram vários caças franceses modernos Rafale, porém essa declaração foi completamente desmentida por fontes independentes. E apenas alguns dias após se gabarem de vitórias falsas sobre os caças indianos, a mídia estatal chinesa chegou a lançar um documentário em 2 partes dedicado ao desenvolvimento do caça J-10. Como a propaganda funciona de maneira impressionante. Você pode perder uma batalha, mas criar em todos a impressão de que a venceu. Mas, honestamente, até os chineses se chocaram com ele. Mas, para ser sincero, até os próprios chineses ficaram chocados com o quão mal suas armas se saíram no Irã. Dada a parceria estratégica China-Irã, ações urgentes eram necessárias para corrigir essa vergonha. O Irã esperava desesperadamente que a China o apoiasse abertamente, mas Pequim escolheu um caminho mais discreto. No dia 14 de junho, enquanto Israel ainda atacava alvos em território iraniano, pelo menos 5 aviões de carga 747 decolaram de diferentes pontos da China e seguiram para o ocidente por uma rota discreta, sobrevoando o Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, antes de sumirem dos radares ao adentrarem o espaço aéreo do Irã. Oficialmente, nos documentos desses voos, o destino era Luxemburgo, mas nenhum deles chegou a entrar no espaço aéreo europeu. O que torna esses desaparecimentos misteriosos especialmente significativos é que aviões de carga 747 são regularmente usados para transportar equipamentos militares. A China, historicamente, tem experiência em transferir secretamente ajuda militar para opositores do Ocidente. Por isso, ajudar o Irã se encaixa perfeitamente nas ambições geopolíticas mais amplas de Pequim. Ambos os países se opõem à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos da América e defendem um mundo multipolar. Ademais, quase todos os sistemas de armas chineses no Irã falharam drasticamente. As entregas secretas podem ter sido uma tentativa da China de melhorar relações com Teherã, evitando um fracasso das armas que destruiria seus laços estratégicos. Os interesses coincidiram. A China não quer que o Irã se livre dos mulás e os mulás iranianos querem proteção, querem que a China os proteja e estão dispostos a pagar por isso. Com o Paquistão, os chineses tiveram relações tensas. Após o cessar-fogo em 13 de maio, o índice da indústria aeroespacial e de defesa caiu drasticamente, cerca de 8 a 9%, o que de fato apagou bilhões do mercado em uma única noite.
A empresa Avic Chengdu Aircraft, fabricante dos caças paquistaneses J-10 e J-17, viu suas ações caírem de cerca de 95,86 yuans em 12 de maio para 76,70 yuans. Em apenas 2 semanas, perdeu mais de 20%. A fornecedora do Paquistão de mísseis modernos, como o PL-15, também teve perdas de cerca de 6 a 9% no mesmo período. A ironia é que, em vez de o Paquistão ficar irritado com a China por causa do mau desempenho das armas, aconteceu o contrário. Pequim ficou furioso com Islamabad. Analistas chineses culparam os militares do Paquistão, alegando que a causa do fracasso foi o treinamento insuficiente e o mau uso por parte deles, e não defeitos nas próprias armas chinesas. Naturalmente, o bode expiatório foi encontrado. A imprensa chinesa criticou duramente os supostos culpados de Islamabad por terem feito mau uso das excelentes armas chinesas. A China tentou obrigar o Paquistão a esconder e destruir tudo o que restou de seu equipamento danificado. Mas por que a China não consegue fazer, nem mesmo copiar, o que o Ocidente faz? Por que exatamente o armamento chinês falhou? Por que exatamente o armamento chinês se mostrou tão ineficaz quando isso realmente importava? Tudo se resume a alguns fatores-chave: projetos roubados, baixo nível de controle de qualidade, corrupção e falta de experiência real em combate. Como eu já disse no começo, a maioria dos armamentos chineses, na essência, são cópias ou híbridos de modelos estrangeiros. Em vez de gastar anos e bilhões em pesquisas e desenvolvimentos próprios do zero, a China frequentemente rouba ou copia modelos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos da América e da Rússia, e depois simplesmente faz engenharia reversa para a produção em massa. Primeiro, a China leva alguns anos para roubar tecnologias militares altamente secretas, e depois mais alguns anos para estudá-las e reproduzi-las por meio de engenharia reversa. Devido ao processo lento e ineficiente, a maioria dos armamentos chineses já está obsoleta quando implementada. E mesmo assim, eles frequentemente têm dificuldades para copiar e reproduzir corretamente, porque não são bons em engenharia reversa. O fato de a China construir algo similar não indica que funcione tão bem quanto o original. Os sistemas de mísseis antiaéreos AK-9 de longo alcance fracassaram miseravelmente no Paquistão. A China orgulhosamente afirmava que esse sistema poderia competir com o S-300 russo e com os sistemas Patriot americanos. Mas adivinhe por que eles fizeram essa comparação? Porque o HQ-9 foi literalmente criado com base em projetos roubados do S-300 russo. Não só do Ocidente, mas também da Rússia. Pensávamos que era apenas um ladrão, mas veja como é de fato. Então, os Estados Unidos da América produzem um certo sistema, os russos roubam e a China rouba deles. Quando a China começa a produzir o que foi roubado e vender pelo mundo, os Estados Unidos da América, Israel e a França já produziram a próxima geração dessa mesma arma ou até uma completamente diferente. Mas a China produz tudo em quantidades enormes e a China já faz 40 anos que não entra em uma guerra séria e não testa em condições de combate. O que será que produziram lá? A China conseguiu encobrir isso por uma única razão? O único motivo pelo qual a China conseguiu esconder esses problemas por tanto tempo é que ela não trava guerras em grande escala há mais de 4 décadas. As armas deles não foram devidamente testadas em combate. Os sistemas ocidentais, e em parte os russos, foram usados constantemente em combate real. Por exemplo, os complexos russos de mísseis antiaéreos S-300 e S-400 na Síria não impediram totalmente os ataques aéreos israelenses, mas obtiveram alguns sucessos limitados. Historicamente, até sistemas de defesa aérea obsoletos ocasionalmente obtêm acertos bem-sucedidos. Por exemplo, o sistema de mísseis sérvio da década de 1960 ficou famoso por derrubar o avião americano Stealth F-117 durante a Guerra do Kosovo. A AVK durante a Guerra do Kosovo de 1999. Ao mesmo tempo, os radares e mísseis chineses fornecidos ao Irã e ao Paquistão não conseguiram obter sequer um acerto bem-sucedido, o que demonstra claramente a baixa eficácia dessa arma. Mas então, por que os líderes iranianos e paquistaneses continuam insistindo na compra de armas chinesas, apesar dos fracassos constantes? É simples. A corrupção está fortemente presente também nos países compradores. As negociações chinesas de venda de armas muitas vezes vêm acompanhadas de créditos generosos ou concessões diplomáticas, como investimentos através do corredor econômico China-Paquistão. O que torna esses acordos tão atraentes para governos com poucos recursos e vantajosos para seus políticos. Para a China, os riscos agora são maiores do que nunca.
Pequim busca ser não apenas uma potência regional, mas uma potência mundial, e uma parte importante dessa estratégia é a exportação de armamentos e a reputação de suas tecnologias militares. A China já é o quarto maior exportador de armas do mundo, mas eventos recentes abalaram seriamente sua autoridade. O fracasso das armas russas em combate real pode fazer com que potenciais compradores reconsiderem suas decisões de compra. Esse prejuízo também é sentido dentro do próprio país. O presidente Xi vive se gabando de que, até meados do século, vai construir um exército de classe mundial, fazendo do poder militar o pilar central do orgulho nacional da China. Fracassos humilhantes no Paquistão e no Irã, combinados com escândalos de corrupção vergonhosos, como mísseis literalmente cheios de água, minam diretamente a narrativa de SII dentro da própria China. Como conclusão para tudo o que foi dito, começando pela Rússia, até hoje a Rússia provou que não é capaz de conquistar um país significativamente menos armado e com menos população. B. A Rússia não consegue manter a produção das armas necessárias nas quantidades exigidas. V. As sanções que talvez na vida cotidiana, especialmente para os moradores de Moscou e São Petersburgo, não façam tanta diferença como eles dizem no que diz respeito à produção de armamentos, atrasam a Rússia, atrasam de forma muito séria. Como conclusão, fica clara a política de Putin: convencer os Estados Unidos da América o máximo possível de que a Rússia quer a paz, mas na verdade esperar até que os Estados Unidos da América e o Ocidente parem de ajudar a Ucrânia. E então ou conquistar toda a Ucrânia ou tomar as regiões que a Rússia declarou como suas e fazer isso o mais rápido possível, intensificando os ataques e destruições, porque no Kremlin eles sabem que não vão aguentar por muito tempo. Por isso, Shoigu foi transferido do cargo de ministro da Defesa para coletor de armas e pessoal pelo mundo para tapar buracos. Enquanto isso, os buracos são tapados com carne de canhão, com os corpos de recrutas despreparados, sem proteção de blindagem, que não interessam a ninguém. Ninguém no Kremlin se importa com eles, ninguém sente pena, eles não interessam a ninguém. E a China? Depois de iniciar o conflito com Trump, o Politburo do Partido Comunista da China formou, me desculpe, um comitê de liderança nacional afastando de fato Xi Jinping de seu papel de secretário-geral e presidente. As armas chinesas não apenas falharam, foi um desastre. A China teve medo de apoiar o Irã abertamente e preferiu agir nos bastidores. Bem, digamos, nas sombras. Enviou para eles 5 aviões de equipamentos adicionais, mas fez isso de forma que fosse impossível provar o fato da entrega. A China está em uma grave crise financeira, principalmente por causa da disputa com Trump. E a história com as armas só piora ainda mais o problema sério com os imóveis que ninguém está comprando e com as finanças. A China tem agora uma bela saída dessa situação: abrir seus mercados para os Estados Unidos da América, reduzir as tarifas, aumentar a variedade de produtos importados e devolver a China à era de prosperidade econômica. Se não conseguirem derrubar Xi ou se não conseguirem mudar a política da China, em 3 ou 4 anos, a China começará a anexar aquelas partes da Sibéria que consideram suas, tomadas pela Rússia. Acho que isso coincidirá com o colapso do atual governo russo. Talvez o grupo de Putin saia, ou talvez a situação vá mais fundo. Começará o processo de desintegração do que é chamado de Federação Russa, mas que já está se tornando um império. Mas isso é para o futuro, né? Até o final da década de 2020. Bem, talvez até o início dos anos 30, mas isso com certeza vai acontecer. Legenda criada por